Bom, eu estou aqui para defender o subsídio, né? Não vou esconder isso de ninguém. Esperava que a FENAJUF viesse e até mesmo que o STF viesse, porque a gente procura tanto a interlocução e tantas vezes a gente encontra a porta fechada, né? E manobras daqui e dali para que a gente não seja ouvido. E eu achava que essa oportunidade era muito importante. Infelizmente a gente vai ficar sem esse lado. Eu vou fazer minha parte, que é defender o que eu acredito que o modelo de subsídio é o melhor para todo mundo, para a sociedade, para o governo, para os servidores, para a carreira, né? E também aqui para a Câmara, para a comissão, especificamente a Comissão de Finanças e Tributação, né? Como aqui a Comissão de Finanças e Tributação, o meu foco vai ser em orçamento e finanças, né? Eu poderia passar aqui horas defendendo o subsídio, nós não vamos ter o contraponto, né? Mas o pessoal que tiver disponibilidade, eu participei de vários debates aí pelo Brasil, nos diversos sindicatos, e quem quiser pode acessar, eu explico ali as dúvidas que os colegas têm, né? Mas o foco aqui vai ser orçamento e finanças, tá? Eu vou mostrar na ponta do lápis que o subsídio é o melhor modelo de remuneração para nossas carreiras, tá? Primeiro, é interessante a gente perceber que a causa, o motivo que fez com que o STF e a Procuradoria-Geral da República enviasse o PL propondo o nosso reajuste é a evasão. Né? A evasão de servidores, como o próprio Dr. Lauro disse, a evasão ela é altíssima, lá da ordem de chegar a ultrapassar o índice de 30%, no STF, segundo o próprio STF, 25%, né? Ou seja, 1 em cada 4 servidores entra ou já estão na carreira e saem para outras carreiras. Eu sou do TRE de Santa Catarina, nós vamos fazer uma eleição municipal no que vem com 12 zonas com deficiência de servidores. O pessoal entra e procura outras carreiras que pagam melhor. Em geral, carreiras que pagam por subsídio. Né? Eu não conheço nenhum servidor que recebia por subsídio e veio para o TRE de Santa Catarina ou veio aqui para o Judiciário. Aí está a prova da defasagem. Essa aí é a tabela dos técnicos, o inicial e final dos técnicos judiciários, técnicos do MPU também, em comparação com outras carreiras análogas no Serviço Público Federal. E aí os analistas também, a gente pode perceber que a defasagem ela chega a ser da ordem de 100%. Né? Em uns casos ela é menor, em outros casos ela é maior, e o que causa isso? Causa evasão. Né? A gente não consegue segurar os quadros. Só para... Depois eu vou usar esse gráfico aí mais para frente eu vou usar ele para explicar o que vai acontecer com as opções que a gente tem para o reajuste. Mas ali em azul está a situação atual do TJDFT, o Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal e Territórios. Tá? Depois eu vou usar exemplos de outros tribunais para mostrar como é que isso aí fica no Poder Judiciário como um todo. A gente tem ali, ó, na base, ali embaixo, aquela barrinha maior azul, os servidores que estão com salários defasados. Ali naquela barrinha em verde claro, né? Com fundo verde claro, os servidores que hoje estão equiparados com os de carreiras análogas. E ali em cima, os servidores que eu chamo de super salários, eu não estou aqui para criminalizar o que o servidor recebe, ele recebe isso porque a lei permite, não é nada legal. Eu só estou mostrando que são servidores que hoje recebem mais do que as carreiras que a gente está pedindo equiparação, recebem muitas vezes mais do que membros de poder, juízes, procuradores da República, né? E recebem mais até do que o PL propõe para pagar para a carreira como um todo. Né? Ou seja, o PL aprovado, o subsídio aprovado, esses servidores hoje, ou seja, pelo menos há 3 anos, já recebem mais do que o reajuste se propõe a pagar. Né? E isso é só para mostrar como é que funciona a questão da defasagem. Pô, Alexandre, mas você vem aqui na Câmara, fala que tem defasagem e depois fala para mim que tem super salário? Como é que eu vou dar reajuste para vocês? Olha só, aquele ali era o edital, era o contra-cheque que eu esperava receber quando eu olhei o edital do concurso, quando eu prestei, né? Vencimento básico, mais gratificação judiciária, 2 rubricas. Hoje, o meu contra-cheque, eu tenho 6 anos de casa, ele já tem mais de 10 rubricas. Se a gente pegar servidores mais antigos, a gente pode encontrar exemplos de servidores que recebem contra-cheque com 2 páginas, né? Diversas rubricas, não estou aqui para criminalizar, quem recebe isso aí recebe porque a lei previa. Eu só estou mostrando que essa diferença, servidores defasados e servidores com salários altíssimos, até mais do que as carreiras que a gente está pedindo de equiparação, isso existe por conta das chamadas incorporações. As incorporações é que causam essas distorções na folha de pagamento do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Né? Incorporações fruto de direitos que hoje já não existem mais. Bom, o subsídio, ele se propõe a resolver esse problema por quê? Porque ele traz para a conta do reajuste as incorporações. É isso que ele faz. Servidores, à medida das incorporações que eles têm, ou seja, muitas incorporações, né, o reajuste dele vai ser menor. Eventualmente, como disse o Dr. Lauro, ele vai ficar com uma parcela complementar, né, eventualmente vai ficar até sem reajuste, né? Uma parcela menor da categoria, né? Dependendo das incorporações, se elas forem pequenas, ele vai ter reajuste como servidores que não têm incorporações, né? Com isso a gente pode perceber que o erro do PL que foi enviado para a Câmara é que ele reajusta de maneira igual todos os salários dos servidores.
tanto aqueles que estão defasados, quanto aqueles que não estão defasados, e também aqueles que ultrapassam a equiparação. Né? Quando ele faz isso, e olha só que eu vou provar isso mais para frente, quando ele faz isso a um custo altíssimo, a gente sabe que o custo do PL é alto e que o do subsídio é mais baixo, a um custo altíssimo, ele não corrige a defasagem. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos continuar tendo servidor defasado. E aí, o que acontece, senhores deputados que estão aqui para analisar a questão orçamentária, o que acontece? Daqui a um tempo, quando esse plano estiver implementado, nós vamos voltar aqui para pedir aumento de novo, porque nós vamos continuar defasado. Ou seja, nós vamos gastar quase 8 bilhões de reais, né, para atingir uma finalidade que o PL se propôs a atingir, nós não vamos atingir. Né? E é isso que a gente quer, daqui a 4 anos, servidores de novo pedindo equiparação. Como eu disse, o PL tem um custo altíssimo, está ali na transparência, inclusive para os inativos, né, e não soluciona o problema. Né? Como o doutor Lauro disse aqui, a crise financeira está aí, a gente precisa achar uma forma de gastar melhor. Né? A gente precisa resolver um problema republicano, que é servidores de um poder migrando para outro poder. Né? Esse problema precisa ser resolvido, a despeito da crise. Né? Só que a gente precisa fazer isso aí com racionalidade. Eu vou trazer para vocês aqui a simulação de 4 tribunais. Eu peguei um tribunal de cada justiça para evitar que falem, o Alexandre pegou só um caso específico ali, só umas distorções ali, isso aí não é genérico, não é generalizado. Eu vou mostrar para vocês 4 tribunais, um de cada poder, um de cada justiça, um da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, Justiça Federal e o TJ do Distrito Federal, para vocês verem o que vai acontecer caso aprovado o PL, que os senhores estão para analisar, o relatório do deputado Policarpo, que inclusive piora a situação, e o subsídio que resolve de uma vez por todas. Olha lá, esse aí é a projeção do TJDFT. A linha azul está a situação atual. Né? Como a gente pode ver, eu já mostrei anteriormente esse gráfico, na base da pirâmide estão os servidores defasados, ali naquela parte verdinha, os servidores, deixa eu ver se minha caneta alcança. Ó. Nessa parte aqui, ó, os servidores que hoje já estão equiparados, e aqui em cima os chamados super salários. Eu estou usando esse termo, mas eu não quero denegrir, eu não quero prejudicar o que os servidores legitimamente recebem. Tá? Ó, aqui na porcentagem, 64% de defasagem. Aprovado o PL, nós vamos continuar com uma base muito defasada, alguns servidores equiparados e salários altíssimos, maiores, aqui estão os intervalos, tá? Maiores do que ministros, ministro, inclusive o próprio presidente Peluso, maior do que juízes, procuradores. Né? É isso que a gente quer, gastar 7 bilhões de reais para tirar uma defasagem de 64% para 35% e jogar lá para cima e colocar fermento nos altos salários? É isso que a gente quer? É isso que a sociedade aqui representada pelos nobres deputados querem que aconteça? Aí o deputado Policarpo propôs um aumento, em vez de no vencimento básico, um aumento na gage. Né? A defasagem continua. Né? A despeito dele dizer que vai querer privilegiar a base da carreira, né? E reconhecer a defasagem continua. Alguns servidores continuam equiparados e lá em cima a situação piora. Né? Não piora para os servidores que estão lá em cima, eu digo piora para o poder como um todo, né? Para a sociedade como um todo. Né? Veja bem, de 35 que o PL, de defasagem que o PL propõe, ela cai um pouquinho, mas continua defasada de 33%. Ou seja, será que a evasão para outros poderes vai continuar ou vai cessar? Subsídio. Cadê a defasagem? Ela zera. Né? Ela zera. Equiparação, ela é total. Salários altíssimos são os mesmos que já têm salários altos hoje. A gente não aumenta essa discrepância, essa disparidade. Né? Ou seja, isso aqui até favorece o governo para evitar que amanhã, o Duvania está me ouvindo? Para evitar que amanhã, se isso aqui acontecer, ó, vem as outras carreiras e falam, ó, não, eu quero equiparação, tem gente ganhando 30 conto lá, eu também quero. Aprovado o subsídio, a gente corta esse argumento, porque a gente vai ter conseguido equiparação. Só para ficar claro, né? Olha lá, aqui no TJDFT, 98 analistas superariam os ministros do STF. 260 analistas superariam os juízes substitutos. E 358 analistas, de maneira geral, ganhariam mais do que magistrados. Com subsídio, ninguém. É isso que os deputados querem aprovar? E provocar uma corrida das outras carreiras atrás de ajuste com base nisso? Relatório do Policarpo. As discrepâncias são um pouco maiores. Com subsídio, o problema se resolve. Aí está o ranking dos maiores salários no TJDFT. Tá? Em vermelho. O bruto atual em azul e em vermelho como vai ficar caso os senhores aprovem o PL do jeito que ele se encontra, ou seja, do modo original. Ali o TRF5, a estrutura do gráfico é a mesma. Né?
muda o número de servidores, mas o problema é o mesmo. No final ali, ó, só o subsídio resolve. Não aumentamos a discrepância, mantemos igual, né? Diminuir salário, ninguém tem salário diminuído, isso é uma garantia constitucional. Equiparação total e sem defasagem. Mesma coisa num TRE, aí é o TRE do Paraná. E aí é o TRT de Minas. A gente pode perceber que os gráficos eles se repetem, né? Só o subsídio resolve a defasagem sem aumentar as disparidades. Agora eu vou falar dos técnicos. Com relação aos técnicos, eu queria aqui jogar por terra um mito, porque eu nunca vi sindicalista desvalorizar tanto uma categoria que representa, né? Isso eu vi com a gente, né? A gente propõe a equiparação dos nossos técnicos com carreiras análogas, e eu ouço sindicalistas dizendo que essa equiparação é impossível. Quer dizer, eu vou mostrar para vocês que ela é impossível para quem não tem incorporação, mas para quem tem incorporação eles defendem até que ultrapassa essa equiparação. É engraçado ver isso, né? E é bom lembrar, até queria lembrar o Duvanier, o presidente da comissão, os deputados aqui presentes, que os técnicos do judiciário, eles precisam ser valorizados, porque é diferente. Em geral, no Poder Judiciário, no Ministério Público, as atividades elas são muito parecidas a que o técnico desempenha, que o analista desempenha. Inclusive, o próprio parâmetro, para a gente ver a função de um técnico, é do próprio analista do Poder Judiciário, né? Olha só, eles dizem que com subsídio, os técnicos, o valor não poderia ser aceito, porque os técnicos iriam ganhar 11,5 em final de carreira, né? Com o PL, eles passam, eventualmente, dependendo das incorporações, né? Com o relatório do Policarpo, eles passam mais ainda. Quer dizer, se for pelo PL original, pagando essa montanha de dinheiro, aí pode essas discrepâncias. Com o subsídio que resolve, não pode? Que raciocínio é esse, gente? Eu queria pedir para os sindicalistas pararem de querer incutir essa briga entre técnicos e analistas. A gente está todo mundo junto. Obrigado. Por favor. O que o movimento pró-subsídio defende, gente, é a equiparação. E a gente pode ver ali pelo gráfico que só o subsídio faz isso. TRF5, a estrutura da pirâmide é a mesma. TRE do Paraná, a estrutura da pirâmide é a mesma. Pode ver ó, sempre o subsídio jogando para zero a equiparação, sem causar aquelas distorções, né? TRT de Minas, né? E eu vou provar para vocês por que isso acontece. Esse é o detalhamento da folha de pagamento do judiciário, a fonte é o CIAF. Aquilo ali, ó, aquele valor lá em cima, é o que é gasto com vencimento básico e gage. E ali embaixo as vantagens pessoais. Ou seja, quase 45% do que se gasta com o vencimento básico e a gage, que são aquelas duas rubricas que eu falei para você que eu vi no edital que eu ia ganhar, né, é gasto com vantagens pessoais, né? Como eu disse para você, o subsídio traz para a conta do reajuste as vantagens pessoais. Esse é o gasto total do judiciário, para a gente não imaginar que é só aquilo que se gasta, né, com o pessoal. Esse é o gasto total do Poder Judiciário com o pessoal. É interessante a gente perceber que no Executivo, todas as carreiras que foram valorizadas e que hoje recebem o patamar que a gente está pleiteando, abriram mão dos penduricalhos. Né? Todas elas, não tem nenhuma que continua recebendo o patamar que a gente quer com os penduricalhos. O Duvanier depois pode explicar melhor isso para a gente. Né? Quer dizer, só o judiciário é que quer o patamar de carreira paradigma, carreira top, carreira de elite, mantendo essas distorções. Né? A gente ouve dizer, pô, o judiciário vai ser o primeiro a implementar o subsídio. O judiciário está sendo o último a fazer essa discussão. Tá? E eu vejo que sem essa discussão, a valorização da carreira não vai acontecer. É bom lembrar que no Legislativo a gente não tem subsídio ainda, mas a gente tem a gratificação de desempenho, que foi proposta para a gente e foi negada. Né? Então, a gente quer receber como eles, mas não quer nem subsídio nem gratificação de desempenho. A gente quer viver na nossa ilha, né? Onde a gente mantém os penduricalhos, mantém as vantagens pessoais e ainda assim quer se equiparar aos outros poderes. A gente não só vai equiparar se a gente mantiver essa estrutura, como vai ultrapassar. E aí sim a gente vai ver as outras carreiras vindo atrás da nossa. Evolução salarial, olha só, depois que as carreiras que a gente compara adotaram subsídio, elas se desprenderam da nossa, olha lá. Pode passar, isso aí é o nível médio, né? E aí o nível superior. A nossa é em azulzinho. Né? Quem adotou o subsídio foi lá para cima, quem não adotou a gente, está ali embaixo. Eu queria lembrar para os deputados que a discussão do modelo remuneratório, ela é fundamental, ela é essencial. Sem a discussão do modelo remuneratório, a gente não vai conseguir a equiparação. Talvez a gente consiga o quê? Um reajuste de 15%, como estão dizendo por aí, um perder de vista, né? A protelação da votação aqui na Câmara, né? Mas a valorização talvez a gente não consiga. Mesmo porque, como eu disse, aprovado o PL do jeito que está, a defasagem continua e as discrepâncias aumentam. Eu queria lembrar que, vocês vão se perguntar assim, né? Presidente, o que os servidores do judiciário acham disso, né? Será que os servidores do judiciário aceitam o subsídio, não aceitam? O nosso colega lá do Sinacemp vai ser mais
enfático em relação a isso, mas em todas as enquetes em que foi dado chance para todos os servidores votar, o subsídio saiu vencedor. Né? Aí o sindicato vem dizer assim, mas a Assembleia falou que é contra. Qual a Assembleia de sindicato que teve... Olha só, só para dar um exemplo, eu sou de Santa Catarina, né? Quantos servidores nós temos em Santa Catarina? Uns 2.000 servidores no Poder Judiciário. A última Assembleia que elegeu os delegados para um evento da FENAJUF, para plenários, teve 50 participantes. Eu moro em Turvo, 300 quilômetros de Florianópolis. Como é que eu vou sair para ficar indo no sindicato votar? É complicado. Né? O Sinasempo fez uma votação ampla pela internet, a participação foi maciça, e mais de 80% dos servidores disseram que aceitam o modelo de subsídio. Né? Eu só queria lembrar aos deputados, quando vocês forem procurados pelo sindicato, e o sindicato, se a categoria é contra, quando eles falam a categoria contra, são essa turma que vota na Assembleia. Que a gente tem que valorizar, tem que ir na Assembleia mesmo, mas não tá conseguindo a audiência que a gente espera. 50, 100 pessoas, 600 é pouco. É pouco. No Rio de Janeiro teve uma eleição agora para eleger a chapa que vai dirigir o sindicato. Tem 15 mil servidores no Rio de Janeiro. Né? 1.500 elegeram a chapa. E a categoria é contra o subsídio. Estou terminando, presidente, só para mostrar que o pessoal que está aqui presente com a camisa laranja que o senhor está vendo, inclusive o pessoal do Pará, que veio e pagou a passagem de avião do próprio bolso, né, sem o apoio do sindicato, né, eles representam mais de 13.100 servidores que assinaram um abaixo-assinado na nossa página do movimento na internet. Né, um abaixo-assinado que pode ser auditado, se vocês quiserem, a gente pode fornecer os dados, né, e que manifestaram o apoio ao subsídio. Tá? Então a categoria... A esmagadora maioria, ela quer o subsídio, e aqueles que talvez não defendam o subsídio, não se importam em receber por esse modelo. Isso aí vocês podem ter certeza. Quem é contra é uma pequena minoria. Essa aí, ó, eu somei, né, aquela projeção que eu fiz com os 4 tribunais, e isso aí pode dar uma ideia para a gente do que vai acontecer no Poder Judiciário como um todo. Né, olha só o subsídio coloca a defasagem em 0, e só o subsídio não aumenta as disparidades. Isso aí, gente, vocês podem jogar para o Poder Judiciário como um todo, tá? Se for aprovado o PL, 35% dos servidores vão continuar defasados. E quando é que esse PL vai ser implementado, se houver parcelamento, por exemplo? Né? 41% dos servidores vão extrapolar até as carreiras que a gente está pedindo equiparação. Vão extrapolar ministros do STF, vão extrapolar juízes, procuradores. Com o relatório do deputado Policarpo, a situação piora. Né? Só o subsídio resolve. Nos inativos, a situação é um pouco pior, tá? Os salários, a grande maioria, já estão mais do que equiparados. Né? A gente vai fornecer os dados para os deputados analisarem nos gabinetes. A discussão do modelo, como eu disse, ela é fundamental. Né? Como eu disse, o judiciário é o último que vai fazer essa discussão. Todo mundo já fez, só falta a gente. Né? Inclusive é bom lembrar que o movimento pró-subsídio está contaminando os servidores da Casa, do Senado e do TCU. Eles estão se organizando para levar para frente essa ideia. Como eu disse, não há padrão moral para dizer que um servidor que ganha 20 mil reais por mês deva receber 56% de reajuste no vencimento básico. Né? Como eu disse, o subsídio ele moraliza. É mais um benefício para o modelo do subsídio. Esse aí é o movimento pró-subsídio, que os sindicatos ignoram. Inclusive, no chamado para audiência pública, presidente, no site da FENAJUF e de alguns sindicatos, eles dizem que vai ter audiência, dizem que vai participar e não dizem que o movimento pró-subsídio vai participar. Está aí o movimento pró-subsídio. Ó. Onde vocês virem camisetinha laranja, é o movimento pró-subsídio se fazendo presente. Tá? E eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que com aquelas mais de 13 mil assinaturas, nós somos a entidade de servidores, representativa de servidores, mais numerosa do Poder Judiciário. Né? Sem medo de errar. Eu queria, finalmente, agradecer o deputado Cláudio Pucci pela oportunidade, né? Lamentar as ausências da mesa, né? Que poderiam dar um contraponto, dizer se eu estou mentindo, dizer se está errado o que eu falei, né? Dizer por que é ruim o subsídio. Infelizmente nós não vamos ouvir. Né? E agradecer todos os presentes aqui pelo esforço, porque essa é mais uma batalha de muitas que aconteceram e que ainda vão acontecer. Né? Eu queria pedir para que vocês me ajudassem a gritar com todos os pulmões subsídio já. Obrigado.